Oi, tudo bem? Eu sou aluna da Unip, Universidade Paulista, aqui em Goiânia, no campus Flamboyant, cursando estágio curricular supervisionado, sendo orientada pelo professor Leonardo Martins da Silva Machado. Vou falar sobre a Covid-19, mais conhecida como coronavírus e conhecida também como SARS-CoV-2. Meu nome é Amanda Guimarães Lima. A definição de coronavírus é o que é uma doença infecto-contagiosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, a Covid-19, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. A Covid-19 é uma sigla em inglês para Coronavirus Disease 2019, doença por coronavírus de 2019, na tradução. Ela tem uma alta transmissibilidade e uma alta capacidade de letalidade. Trata-se de uma doença cujo 80% dos casos serão assintomáticos, as pessoas não terão sintomas do vírus, 20% dessas pessoas vão requerer atendimento hospitalar e 5% necessitarão da UTI. A mortalidade dos pacientes em UTI ela varia de 40% a 60% e a mortalidade na vigência de IOT de 80%. O início de tudo se deu em 31 de 12 de 2019, no escritório da OMS na China, onde foi informado sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida em Wuhan. Em 3 de 1 de 2020, 44 pacientes com pneumonia de etiologia desconhecida foram notificados à OMS pelas autoridades nacionais da China. Em 7 de 1, as autoridades chinesas identificaram um novo tipo de coronavírus que foi isolado. Em 11 de 1 e 12 de janeiro, a OMS recebeu mais informações da Comissão Nacional de Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições em um mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan. Em 12 de 1, a China compartilhou a sequência genética do novo coronavírus para o desenvolvimento de kits de diagnósticos. Em 13 de 1, o Ministério da Saúde Pública da Tailândia revelou o primeiro caso importado de coronavírus, confirmado em laboratório, a 2019 nCoV, de Wuhan, província de Hubei, na China. Em 15 de 1, o Ministério da Saúde, do Trabalho e Bem-Estar do Japão relatou um caso importado de novo coronavírus em 2019, confirmado em laboratório, de Wuhan, na província de Hubei, na China. Em 2020, dia 20 de janeiro de 2020, o ponto focal nacional do Regulamento Sanitário Internacional da República da Coreia relatou o primeiro caso de coronavírus na República da Coreia. Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia de coronavírus. Em Goiás, em 13 de março, foi decretada a situação de emergência em função do coronavírus, onde vários estabelecimentos comerciais foram fechados, igrejas, escolas, shoppings, e ficando aberto apenas os serviços essenciais. E o coronavírus ele já está presente em 7 continentes, na América do Norte, América Central, América do Sul, no continente europeu, no asiático, no africano e na Oceania. Então, são vários os casos já presentes em todo o mundo. A epidemiologia no Brasil, com data de hoje, 12 do 6, no Brasil estão constando 802.828 casos. Em Goiás, 36.109 casos de Covid-19. Em Goiás, é um dos estados com menor velocidade do aumento das mortes por Covid. E as pessoas estão saindo na rua de máscara, tomando todas as medidas de precaução possíveis.
O ciclo do coronavírus, a transmissão dele veio via animal, que é o contato com animais selvagens ou com a carne destes animais mal cozida. Entre os humanos, a forma mais comum é pelo ar. A pessoa contaminada tosse, espirra, espalhando o vírus pelo ar e pelos objetos, contaminando assim outras pessoas. As formas de prevenção: lavar bem as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço quando for espirrar ou tossir, cozinhar bem carnes e ovos. Os sintomas: em casos menos graves, se encontra dificuldade de respirar e febre alta. Em casos mais graves, síndrome respiratória e insuficiência renal. Os sinais e sintomas da Covid-19: os sistêmicos são febre e fadiga, os respiratórios, a tosse seca, falta de ar, garganta inflamada, corrimento nasal, espirros. No sistema circulatório, diminuição dos glóbulos brancos, nos rins, insuficiência renal e no intestino, diarreia. As manifestações iniciais é como se fosse um estado gripal. Tem o mal-estar geral, coriza, febrícula, diarreia, perda do olfato, perda do paladar, conjuntivite, mialgia, artralgia. O tratamento, para os casos não tão graves, é repouso, hidratação, analgesia e antitérmicos. Os 3 sintomas principais são febre, tosse e falta de ar. Os sinais e sintomas nos casos mais graves: dificuldade de respirar, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal. Os sinais do agravamento: piora do padrão ventilatório, tosse seca, piora da dispneia, hipóxia e com dessaturação, febre alta acima de 38 graus, mialgia e artralgia. A susceptibilidade nada mais é que os grupos de risco, que são os idosos, os asmáticos, os cardiopatas, os diabéticos, pois eles possuem maior vulnerabilidade por apresentarem quadros mais graves quando infectados com o vírus. As recomendações para a coleta: a amostra de secreção de nasofaringe, coleta indicada para caso suspeito de Covid. A amostra deverá ser coletada até o 7º dia dos sintomas, preferencialmente até o 3º. O tratamento: suporte assintomático, analgesia, controle de temperatura, hidratação e repouso, para casos menos graves. Nos casos mais graves, suporte ventilatório, oxigenoterapia de baixo fluxo, ventilação mecânica invasiva, controle de complicações. Como podemos prevenir o coronavírus? A lavagem das mãos com água e sabão, ou álcool em gel. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evitar aglomerações se você estiver com qualquer sintomas de gripe. Mantenha os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais, tais como copos, talheres. Vacina. Em maio de 2020, a Universidade de Oxford e a AstraZeneca fez o recrutamento de 10.000 pessoas para fazer os testes. Quais são os 5 momentos de higiene das mãos para o pessoal que está em contato direto com pacientes com teste positivo para Covid? Antes do contato com o paciente, deve-se lavar as mãos. Antes da realização do procedimento asséptico, também. Após a exposição a fluidos corporais do paciente, seja urina, seja secreção, seja saliva. Após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente. Então, deve estar sempre lavando as mãos. Os equipamentos de proteção individual para a equipe de saúde em tratamento direto com pacientes positivos para Covid são a touca, a máscara, os óculos, protetor facial, capote impermeável e as luvas de procedimento. Quem deve usar a máscara? Pacientes suspeitos devem utilizar a máscara. Pessoas que entrarem no quarto de isolamento também devem usar a máscara. E os profissionais que estiverem próximos a paciente que apresente sintomas respiratórios.
Quando devo usar a N95? Nos procedimentos que provoquem partículas de aerossóis. Exemplo, intubação, aspiração traqueal, coleta de aspirado de nasofaringe. Quem deve usar a máscara? Hoje, o protocolo é que todos usem as máscaras. Né? Se você está no elevador, você tem que estar de máscara. Se você está num ambiente onde tem mais pessoas, no supermercado, na farmácia, você só pode entrar se você estiver utilizando máscara. Então, todos nós devemos utilizar, quem tem sintomas e quem não tem sintomas. Manter sempre uma distância razoável de outras pessoas, não ficar próximo demais quando estiver falando, conversando. Não tocar na mão das pessoas. O achatamento da curva é uma forma de retardar o pico da epidemia. Sem as medidas de controle que estão sendo usadas hoje, as contaminações seriam muito maiores. As medidas de controle, elas reduzem o contágio e assim diminui a utilização do sistema de saúde. O uso do álcool em gel, ele deve ser feito corriqueiramente, né? De forma que você coloque o álcool em gel na sua mão e faça fricção na técnica de higienização, e a fricção ela deve durar de 40 a 50 segundos. Para cada 2 vezes que você higienizar a sua mão com álcool em gel, você deve lavar a sua mão com água e sabão. O boletim epidemiológico hoje no Brasil temos 802.828 casos registrados até 12/6. Né? Tivemos várias mortes, tivemos perdas na área hospitalar de profissionais de saúde. E muito obrigada pela atenção, por assistir a apresentação e tudo de bom.